terceiro ano, vamos a mais uma aula, né, de literatura, tá certo? Agora, o romantismo prosa, na aula passada, né, no capítulo 5, a gente estudou o romantismo poesia. Eu falei do contexto histórico, falei das características, as três gerações, né, a geração nacionalista, a geração do mal do século, ou também ultrarromântica, né, tá certo? E a terceira geração, que é a condoreira. Hoje a gente vai falar do romantismo prosa. Enquanto lá na poesia eram escritos poemas, tá certo? Aqui na prosa vão ser escritos o quê? Romances, tá certo? Romances, contos, até mesmo crônicas, tá certo? E os autores aqui vão buscar retratar um pouquinho da realidade, né? Como ocorriam os relacionamentos, né? Nesse período aqui, num período de tanta turbulência ainda, né, gente? Independência, pós-independência e tal, tá certo? Então, os autores aqui eles vão se preocupar mais em escrever textos em prosa, ok? Tanto é que a prosa aqui, a gente vai ver 4 tipos de prosa, tá certo? 4 tipos de prosa aqui, certo? Beleza? Então, quem quiser acompanhar, abra aí o seu livro, tá no seu livro, tá certo? No capítulo 6, do livro 2, tem aí o QR Code aí para você acompanhar também, né? Ver a introdução, inclusive é muito importante, né? Que você assistam também as videoaulas do nosso portal, tá certo? Então, nesse conteúdo aqui, nesse assunto, a gente vai ver o romance romântico, autores e obras, e também o teatro romântico, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Você pode ver aqui antes, né? Vou subir aqui para ficar melhor para vocês observarem. Olha só, o romance tornou-se muito popular a partir de 1800, né? E 30, com publicações em jornais, tá certo? Então, antigamente era chamado romance de folhetim. Por quê? Porque eles eram publicados semanalmente, né? Em jornais, as pessoas ficavam procurando demais, né? Para ler cada semana um capítulo. Inclusive, o Guarani, né? Foi escrito assim pelo José de Alencar, tá certo? O pessoal ficava muito esperançoso, enfim, faziam fila assim para comprar, né? Tá certo? Mas era mais o pessoal, né, pessoal, público que tinha mais condições, claro, né? Tá certo? Então aqui vai surgir o romance romântico, tá certo? E nesse romance romântico, gente, é que vocês verão quanto era difícil, né, se relacionar nessa época. Por questões de quê, professor? Por questões econômicas, a questão da desigualdade, né, pessoal? O romance aqui é muita burguesia, né? A burguesia, principalmente no Rio de Janeiro, tá certo? Então, aqui vai haver o preconceito pobre, né? Por exemplo, a gente vai ver em Lucila, por exemplo, né? Essa questão aí do a Lucila, né, que gostava do... Eu esqueci agora do personagem lá, mas ele era advogado, né? E daí não... Tanto ele quanto ela, ambos se gostavam, mas não podiam, né, pessoal, ficar juntos por causa do preconceito, né? Por causa da desigualdade. Ela era prostituta, ele era advogado, né? Então tem essas diferenças. Por isso que os autores vão se preocupar mais em mostrar um pouquinho como acontecia, tá certo? Na realidade, né? O romance romântico da época. São diversas. Assim, com certeza devem estar acompanhando aí pelo livro, né? Tá certo? Então temos aqui característica, né? Todo romance romântico apresenta um herói. Olha só, então tinha sempre o herói. Todo romance romântico sempre tem um herói. Entenda-se, protagonista. Ele está em constante conflito com o meio social em que vive. Tá aí, ó. Tá certo? Na obra do José de Alencar, né? Você vê em todas as obras dele, né? Sempre vai ter o herói. Até a indianista mesmo, né? Pega lá a Iracema, pega lá o Guarani, você vai ver lá, né? O herói, porque o romantismo tratava também, né, gente? A questão do heroísmo, principalmente o índio, né? O índio como herói. Então,
por ser feliz, por, enfim, apresentar o bem, ele sempre vai ter conflito. Conflito por quê? Porque ele não vai ser aceito por todos, né? Tem sempre a inveja lá, tem sempre enfim, a confusão. Você pode tirar por uma novela, tem um casal muito feliz, aí sempre aparece um intruso, né? Sempre aparece alguém para atrapalhar. Mas o romance romântico aqui tem, tem um ar, né, de esperança maior, né, que esses de hoje, claro, tá certo? Então aí, ó, vai ser por meio do romance que o escritor faz a interpretação da sociedade todo. Então ele vai interpretar a sociedade, né, da época principalmente pelo meio social, tá certo? Principalmente a realidade, né, pessoal, do Rio de Janeiro, né? Os prostíbulos lá, né, enfim, né, a questão da familiar também muito forte, né? Então é por meio do romance que eles vão escrever, interpretar a realidade. Nesse caso aqui, que a gente está falando do romance romântico, temos a interpretação que, claro, né, é feita a partir da construção, né, da mistura entre o sonho e o documentário, ok? Então, o enredo, esse enredo, né, a história que será narrada, vai ser sempre, né, apresentada aí vários conflitos, né, vários campos, né, que você tem que observar, né, você tem que tirar aí suas próprias conclusões, porque o romance romântico, por mais que seja belo, aquela coisinha falando de amor, tem sim aquela parte mais truculenta, aquela parte mais, o que a gente chama de clímax, né, sempre deixa aquela emoção, né, aquela quebra aquela expectativa, né, na verdade, né? Tá certo? Então, romance romântico sempre vai ser assim. Ok? É só você observar as novelas, né? Principalmente as novelas de hoje. Então, o enredo do romance romântico, pelo fato dele se encontrar na idealização, então tudo é idealizado, né? Seja os personagens, seja nas situações, não é verossímil, ou seja, não é verdadeiro, tá certo, gente? É só uma interpretação. O que eles estão apresentando aqui é como ele vê, como ele interpreta a sociedade da época, tá certo? Mas não é verossímil. Os personagens, né? A situação, o ambiente, tá certo? É uma interpretação mesmo, né? Da realidade, mas voltando para o sentimento. Então você vai ver muitas essas características. A estrutura do romance romântico. A estrutura do romance, né? Se dava da seguinte forma. Aí tem aqui a estrutura. Aí tem, né? A harmonia inicial, que é o começo, né? Tá certo? A ordem dos valores burgueses. Aí depois vem o mal, né? Vem a desarmonia, que é a crise dos valores burgueses, né? Aí tem a questão do, eu não sei nem, ex machina, né? Machina, é o Deus lá, enfim, é uma regrinha que eles têm aí do romance romântico. E depois vem a harmonia final, que é o restabelecimento dos valores burgueses da ordem patriarcal. Você sempre vai ver um romance, né? Começa lá tudo perfeito, né? Tudo bem. Aí depois vem o conflito, vem as brigas, as confusões. Aí termina aí com o finalzinho, né? Feliz, a harmonia de novo, né? A gente vai ver que lá no realismo já é diferente, né, gente? Tem o intruso, né? Tá certo? Tem o intruso. Tem até Deus ex machina, aqui tem até, importante, ó, um Deus por meio de uma máquina, expediente de tragédia grega e tal. Pronto, tá aqui eu não tinha nem percebido isso aqui, ó, tá certo? Aí vocês leiam aí em casa, acompanhem aí, né, essa espécie. Então, a gente vai falar agora dos autores e obras. Aí temos o Joaquim Manuel de Macedo, que inclusive foi ele que introduziu a prosa, né, romântica brasileira com a obra A Moreninha, tá certo? Que é um romance top das galáxias. Eu acho que daqui, claro, depois de José de Alencar, esse cara é top demais, gente. Você quer, assim, uma leitura bem límpida, uma leitura bastante emotiva e também reflexiva, né? Leia esse cara aí, Joaquim Manuel de Macedo, é top, cara. A Moreninha, tá certo? Mas, claro, ele escreveu outras obras também. A Moreninha, né? Além de ser a obra que introduziu a prosa, né? Romântica. Ele escreveu também O Moço Loiro, né? Memórias da Sobrinha do Meu Tio. A Luneta Mágica também é top. É top, 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 top. No meu ensino médio, o professor pediu para eu ler aqui como paradidático a Luneta Mágica. É simplesmente top. Quais são suas características e temas, né? Quais são as características e temas das obras dele, né?
ele é o iniciador, né, da tradição da narrativa, não só no romantismo, mas de toda a literatura brasileira. Então, ele que iniciou aqui, ele que introduziu, tá certo? Depois dele surgiram os demais grandes nomes do gênero, né? Dentre eles, o grande expoente da prosa romântica, José de Alencar. Você vai ver que o José de Alencar está em todos os tipos de prosa aqui. A prosa regionalista, a prosa histórica, a prosa urbana, a prosa indianista, ele está nos quatro tipos de prosa, tá certo? O cara é simplesmente top. Então, seguidor aí também do nosso ilustre Joaquim Manuel de Macedo. E o tema, amor, né, gente? Amor, festas, né? Tradições, principalmente as festas lá do Rio de Janeiro, né? Enfim, os burgueses, né? A burguesia toda. São assuntos bastante, né, discutidos nas obras dele, né? Do nosso Joaquim Manuel de Macedo. Então você vai ler aqui, né? Trama fácil é uma trama fácil, como está dizendo aqui, ó. Trama fácil é fácil de você interpretar, tá certo? Porque são costumes, né, da época, e então é muito fácil de interpretar. Inclusive você pode fazer até referência com, né, com os costumes dos dias, né, de hoje, tá certo? Você pode até ver aí, tem telenovelas, enfim, uma gama aí de leitura para vocês, tá certo? Então, essas aí são as principais, né? Os principais temas, né? Os principais assuntos de suas obras aí. O Macedo também, pessoal, enfim, escreve relativamente simples, né? Mas as obras dele têm uma importância muito grande porque apresenta uma narrativa muito da vida, né? E os temas que ele aborda que tem acontecido no século um desenvolvimento é o principal expoente praticamente, né, para lá onde a gente conheceu a casa dele, né, as obras, enfim, né, espero fazer esse, essa coisa de novo, nessa aula em campo. Aí ele se destaca com romances urbanos, né? Aqui nos romances urbanos, né? Tem as características de que intrigas amorosas muito top mesmo. Aquela obra que eu estava falando, né? Senhora, Lucila, é tudo dele, tá certo? Histórias discorrendo durante o segundo reinado, né, diálogos apresentados de forma idealizada, enfim, gente, o cara é completo, não tem como, né, não tem como dizer assim, qual é a mais importante dele? Todas, porque o cara é completo, ele escreve de tudo, né, tudo, escreveu até crônica, para você ter ideia, crônica, conto, prosa, teatro, fez teatro também, tá certo? Então, o cara é simplesmente top. As obras dele aí, né, as características, principalmente pelos conflitos amorosos. Lucila, que é uma obra muito top, aquela que eu citei lá do advogado. Porque eu não vou resumir, porque não tem como resumir que é uma história linda. O Guarani, é a nacional, país, né, europeu.
tá certo? A forte contradição lá, o indígena de Alencar somente é glorificado quando se submete à cultura branca, né? Aí você vai ver isso aí na voltando aqui, você pode ver aqui, né, pessoal, uma Índia de Madeiros, né, Iracema, em 1881, né, muito top aqui, né, o índio perfeito, né, você vê a perfeição, né, indígena, é demais, né, tá certo demais. E quais são as características gerais, né, de suas obras, né? Tem aqui a busca das virtudes humanas, o passado, ele vai falar muito do passado, por isso índios, aspectos negativos também, né, do ser humano, a tentativa de restabelecer a língua brasileira, tá certo? Então, tudo isso aqui vai ser importante, né, nas obras aqui, na prosa, né, como um todo. Aí, os temas das obras dele são vários, né, urbanos, indianistas, históricos e regionalistas, o cara é completo, né, completo, completíssimo, tá certo? Tá certo? Então, aqui a fundamentação histórica, os romances históricos, aí tem Iracema. Eu não vou falar tudo isso aqui não, senão a gente vai gastar muito tempo aqui, tá certo? Beleza? Aí vocês leiam aí um resuminho das obras, algumas características aqui. Eu estou falando mais pelo geral, ok? Então vamos para outros autores aqui. Macunaíma, que a gente vai ver lá no modernismo, né, na primeira fase, tá certo? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Aí os romances regionalistas aqui, quem se destaca, ó, o Bernardo Guimarães lá com a nossa escrava Isaura, né? Também fala de amor lá, né, gente? Inclusive tem até uma, lá no, não sei se foi o SBT ou a Globo que teve a novela Escrava Isaura, né? A escrava Isaura também, pautada nesse romance aí do Bernardo Guimarães. Teve o Visconde de Tauné com sua obra também magnânime, né? A Inocência, né? Aí tem as características e temas aqui de suas obras, né? O Bernardo Guimarães, por ser regionalista, vai falar muito, né, pessoal, da escravidão, a escrava branca, né, a escrava Isaura, que é uma escrava branca, vocês já sabem um pouquinho da história. Isso aqui são os autores mais regionalistas, tá certo? Aí, além do Bernardo Guimarães e do Visconde de Tauné, ainda tem também o Manuel Antônio de Almeida, tá certo? Também muito importante no nosso romance, né, gente? No nosso romance romântico, a prosa. Também nasceu em 1831, na cidade do Rio de Janeiro, né, formado em medicina, né? Enfim, o cara a obra mais emblemática dele aqui é a obra Memórias de um Sargento de Milícia, muito top também, leia, leia. O romance romântico em prosa, gente, o romantismo em prosa, não tem nem como dizer assim para você, leia só isso, leia. Não, é porque tudo é um conjunto, não tem nem, né, é tudo importante. Você pode ver aí, inclusive, vários concursos, vários vestibulares, tem muito, né, a questão do romantismo lá. Então ele pode abordar qualquer um aqui, porque todos são importantes, tá certo? Todos, todos, todos. Aí, isso aí esses são os principais, né, autores da prosa, tá certo? E o Martins Pena se destaca mais no teatro, né, no teatro romântico, aqui brasileiro, é ele, claro que o teatro é inventado, né, foi trazido aqui pelos jesuítas, né, o padre José de Anchieta, mas aqui, falando de Brasil mesmo, teatro romântico brasileiro mesmo, surge aqui com o Martins Pena, tá certo? Na época. Depois a gente vai ver lá no modernismo, tem outros, enfim, né? Mas aqui vamos falar do Martins Pena. Esse cara foi top demais também, ó. Nasceu em 1815, na cidade do Rio de Janeiro. Você pode ver que tudo é no Rio, né? Tá certo? Estudou desenho, música e arquitetura, por isso que ele se destacou no teatro, né, gente? A peça dele, a comédia, O Juiz de Paz na Roça, eu sugiro que você leia, eu li na faculdade, muito top também. O Juiz de Paz na Roça é muito engraçado, muito engraçado. Muito, muito mesmo. Nesse ano também se tornou diplomata, né? Que ele publicou aí essa comédia, né? Fez esse teatro, essa peça de teatro. Foi enviado a Londres, infectado pela tuberculose, enfim, acabou morrendo em Lisboa, né? As suas obras principais, Noviço, Juiz de Paz na Roça.
os dois, ou inglês maquinista. Agora, eu sugiro para você o Noviço, certo? E o Juiz de Paz na Roça. São as duas obras, assim, as duas peças de teatro assim, mais importantes, mais emblemáticas dele, tá certo? Do nosso Martins Pena. Então, no teatro romântico, aqui no teatro romântico, a gente destaca o nosso Martins Pena, tá certo? Características e temas você vai ver com bastante cuidado aí, você vai ler, tá certo? Seu livro aí e vai entender um pouquinho das características e temas, né? Tem a questão da crítica, né, gente? Ele fazia muita crítica, a questão sei lá, do setor público, como era, né? As confusões que tinha na família, que tinha na cidade, que tinha, enfim, em todo lugar. É muito top, não tem nem como, né? Não sei nem por onde começar, é muito top, certo? É, então, aí você estudou um pouquinho, né? Você viu por cima, assim, claro que não dá para estender muito, um pouquinho do nosso romantismo, prosa, né? Gente, eu peço desculpa às vezes até atropelar, né? Alguns conteúdos é que a gente tem que ter um tempo para gravar, né? Também a qualidade também do vídeo, tudo isso não vai ser tão bom assim para vocês, tá certo? Mas se surgir alguma dúvida, perguntem, né? Mandem aí, postem lá no canal lá suas principais dúvidas que a gente vai tentar, né? Até porque isso aqui é um resumo, né? Um resumo daquilo que você estudou desde a primeira série, tá certo? Mas se você não entendeu, né? Procure no site, procure em outros vídeos. Eu sugiro até o canal do Descomplica, que tem um professor top lá, que eu me inspiro muito nele, é o eu, Bira, professor Bira, tá certo? Top em literatura, muito top mesmo. Enfim, tá certo? Você pode ver outros meios também, ok? Então, desde já, eu peço desculpas se você não, se eu atropelei muitas coisas aí, tá certo? É porque a gente tem que seguir para não ficar muito cansativo e tal, né? Mas, enfim, eu desejo boa sorte, bons estudos para vocês. E, ó, um beijo, hein? Tchau, tchau e até mais.